Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Bom, gente, hoje temos alguns assuntos para abordarmos aqui. Primeiramente, vamos a esse aqui, que eu achei super interessante, que saiu a matéria hoje, que os nossos jogadores, eu já tinha feito até um vídeo sobre isso, né, mais cedo, volta lá para você acompanhar, foi com a galera do Sport TV e agora é com a galera do ESPN. O nosso Juba e o nosso Pulguinha representam o Bahia na seleção do primeiro turno do Bola de Prata, né, do ESPN. Mais cedo eu fiz um vídeo falando sobre isso. A galera do Sport TV incluíram o Juba e o Jean Lucas como os melhores aí no primeiro turno, né, que incluiriam na sua seleção também. E agora veja essa notícia do nosso Juba e o nosso Pulguinha. Pelo tricolor, os escolhidos foram Luciano Juba, lateral esquerdo, e Eric Pulga, atacante. Juba vive excelente fase, sendo artilheiro e lidera as participações diretas nos gols da equipe na Série A, com 4 gols e 3 assistências. Pulga aparece logo atrás no ranking com 2 gols e 3 passes decisivos. O nosso Jubinha e Pulguinha, né? Agora vamos a um vídeo meio polêmico, um assunto que foi meio polêmico. Que o Márcio Martins, no seu programa hoje, Resenha das 6, recebeu uma pergunta relacionada àquela pergunta do Baraúna para o Rogério Ceni. Quem lembra que eu até disse aqui que Baraúna fez assim, uma pergunta crucial, que era o que todo torcedor do Bahia queria fazer. E eu, na minha opinião, acho também que o próprio Rogério Ceni gostou dessa pergunta. Porque foi uma pergunta direcionada ao Grupo City. O Márcio recebeu uma pergunta hoje no seu programa relacionada a isso e ele usou tons meio polêmicos, né, para responder. Vamos conferir. Mas antes de eu trazer esse vídeo, eu pedi a você, por favor, encarecidamente, que você se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, ative o sininho, tá bom? Que é de extrema importância para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e ajuda o nosso canal a crescer. Deixe o seu comentário também, que é de extrema importância. Então vai aí, rápido. Se não é inscrito, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, deixa o seu comentário, compartilha para mais pessoas, tá bom? Desde já peço perdão pela voz, se não estiver muito legal. Já falei nos vídeos anteriores que eu tô bastante gripada, mas a gente está aqui para trazer a informação para vocês. Bora conferir o que foi que o Márcio falou. Tem mensagem aqui, Márcio? Deixa eu fazer logo essa pergunta que está repercutindo bastante aqui no nosso chat. Giovanni Calmon. Márcio, o que você achou da pergunta de Baraúna e também de Mauro César, que falou do Bahia? Olha, Baraúna fez uma pergunta que a maioria do torcedor queria fazer. Ponto. Mauro César criticou a pergunta dele. Foi diferente. Criticou no Twitter a pergunta dele, o problema dele lá. Mas deixa eu te falar. Edito me conhece desde que eu era repórter com Dito. A gente começou na cobertura do Bahia praticamente ao mesmo tempo. E passamos esse período todo juntos fazendo reportagem com outros repórteres também. Vocês podem imaginar que tem vários repórteres aí que são muito bons. E são. O problema que eu entendo é o seguinte. Tem repórteres, e isso é no Brasil inteiro, que eles vão dar o noticiário dele todos os dias. O Bahia treinou hoje pela manhã e à tarde, fez treino tático, físico, técnico, não sai nada de novidade, de diferente. Novidade sai. O Bahia contratou fulano, mas não tem uma coisa que possa surpreender o noticiário. E eu sempre busquei isso quando era repórter. Eu nunca gostei de ser o repórter passador de notícia. Eu sempre gostei de passar informação, mas trazer algo mais que não estaria naquele contexto do noticiário padrão. Então, me destaquei muito por conta disso. Baraúna é um desses. Baraúna não vai para a coletiva, eu acho até que ele se estende demais na pergunta. Mas cada um tem um estilo. Eu acho que a pergunta tem que ser direta, objetiva. Ele faz um comentário e faz a pergunta. Essa pergunta que ele fez sábado foi pertinente. A forma como foi feita, você pode questionar e tal, mas ele bateu como todo torcedor queria bater. Sabe? E Rogério ficou meio sem ação no início. Mas, no fundo, o Rogério gostou também. Porque a porrada foi no Grupo City. Então, assim, Baraúna é um desses repórteres que não fazem um noticiário padrão, trivial. Pega a notícia da internet, copia e cola e faz lá lê no ar. Tem um bocado desses aí. Vários desses aí. Então, esses aí eu não escuto. Porque eu sei que isso aí eu acho na internet a notícia.
A pergunta, respondendo objetivamente a você e a outros que estão perguntando, achei que a pergunta foi pertinente, a forma como foi feita, cada um analisa do jeito que quiser, merecia uma pergunta dessa e merecia outras, de outras situações, que não foram feitas até hoje. Mas, para mim, foi dentro do contexto, quem criticou pode criticar à vontade, mas não pelo conteúdo. Talvez pela forma, porque demorou de... Não interessa, mas a pergunta foi pertinente, na minha opinião, Dito. Ô, Márcio, sabe o que é que acontece? O árbitro, às vezes, o jogador dá uma primeira falta, uma falta leve, dá a segunda falta depois de 5 minutos, dá a terceira falta depois de 5 minutos, não foi uma falta dura, mas o árbitro vai lá e dá cartão amarelo. Aí eu quero ver, peraí, mas não foi falta da cartão amarelo, mas é a terceira que você dá consecutiva, é possível acalmar dentro de campo. É a mesma coisa, quer dizer, Baraúna pode ter sofrido ontem, anteontem, pelo conjunto da obra. Porque, assim, eu me sinto envergonhado quando o repórter chega lá e dá uma de torcedor. Porque ele ali, ele não pode ser torcedor. Ele tem que ser o repórter. Ele tem que perguntar. Uma coisa que dá arrepios de tristeza é quando o cara chega lá, professor, parabéns pelo triunfo. Primeiro, eu nunca ia dizer triunfo lá dentro. Nunca eu ia dizer triunfo lá dentro. Eu ia dizer vitória o tempo inteiro. Não quero saber. É o jeito que eu trato. Pode ser Bahia, pode ser Flamengo, pode ser Corinthians, pode ser Palmeiras. Chegasse lá no Palmeiras, aqui você tem que dizer Verdão. Não, é Palmeiras. Não quero saber. Vai me proibir de fazer isso? Vai proibir de fazer o meu trabalho? Sabe? Então, eu acho uma babaquice. Eu continuo achando uma babaquice falar desse negócio de triunfo. E outra, parabéns, professor, pelo triunfo. Rapaz, isso me dá uma angústia, sabe? É uma irritação. E as perguntas de muitos são perguntas mais de torcedor. E ali é lugar de repórter com entrevistado e não de torcedor. O lugar de torcedor é na arquibancada. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessas falas, né? Dessas colocações. Eu concordo que deveriam ser feitas algumas perguntas mais certeiras, né? Mais seguras. Como eu já tinha dito, como o próprio Márcio falou também, tem perguntas assim. A pergunta do Baraúna em si foi assim de lavar a alma, não foi nada desrespeitosa, foi direcionada ao Grupo City. Para quem não viu, o Baraúna questionou as contratações. De que o Bahia estava sendo... então fomos comprados por uma equipe pobre, que está falida, que não tem dinheiro, que não tem condições de contratar, né? Foi irônico. Pela fala do Ceni de sempre dizer que não tem dinheiro, porque o mercado está caro, porque não tem dinheiro. O mercado está caro só para o Bahia, a gente sabe que tem sim alguns aproveitadores, posso usar esse termo, que quando diz que é o Grupo City, que é o Bahia, eles aumentam o valor. Mas, assim, eu creio que não é sempre assim que acontece, não, tá? Eu vi até especulações aí, vi várias pessoas falando sobre Janzinho. Eu vou até trazer um vídeo sobre isso, falando sobre Janzinho e tudo mais. Mas é pauta para outro vídeo, tá? Beijo, tricolor. Fiquem com Deus. Até o próximo.